Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais uma aula, estamos iniciando a primeira parte da quarta aula, de panorama do Novo Testamento. Estivemos ontem iniciando aí a parte de evangelhos, né? A parte dos evangelhos e paramos aí nos personagens misteriosos, os personagens chamados de magos do Oriente. Vamos lá para o texto bíblico, Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12, os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente, a Jerusalém, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar que estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, e entrando na casa acharam o menino. Acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhes ofertavam dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Muitos dados importantes, muitas informações aí necessárias. Primeira delas, a Bíblia não diz que eles eram reis. Alguns que acrescentaram aí reis magos, e outros até acrescentaram 3 reis magos. A Bíblia também não cita ser 3 reis. A palavra nos diz que eles eram magos, isso significa que eram homens sábios que estudavam os astros, que seguiram uma estrela. A tradição afirma que era Belchior, Baltazar e Gaspar. Mas isso não é bíblico, isso é a tradição. O fato de serem 3 presentes não significa, propriamente dito, 3 reis magos. Então não são reis, não são 3, mas são 3 presentes, e a gente vai se ater somente ao que o texto bíblico nos revela. Porque o que ele não nos revela são coisas desnecessárias, né? As pessoas acreditam serem 3 por serem 3 presentes, mas não há respaldo bíblico para isso. A Bíblia não diz, na verdade, nem de onde eles vieram, só fala que vieram do Oriente. Agora, o Oriente era, na verdade, do lado leste, e há uma possibilidade de ser da Pérsia, né? Há uma possibilidade. Mateus tem uma preocupação de mostrar aos judeus que Jesus é rei, porque eles aguardavam um rei. Então Mateus tem a preocupação de narrar e descrever até presentes que se entregam para um rei. Quais são? Ouro, incenso e mirra. Então aí a gente observa Mateus se atendo a alguns detalhes para apontar para Jesus como rei, Jesus como Messias. Jesus veio na plenitude dos tempos, como nos diz Paulo, ele veio no tempo certo. E o rei Herodes, na verdade, ficou perturbado quando soube que nasceu o rei dos judeus. Mal sabia ele que o reino do nosso Senhor não é rei, não é reino deste mundo, né? O reino dele transcende um país, um local, um território humano, terreno, natural. Mas como rei, tinha que ter um reconhecimento dos estudiosos dos astros, né, da astronomia e não da astrologia, né? Ele foi gerado de Maria de uma forma sobrenatural. O Espírito do Senhor depositou direto no ventre de Maria, que continuou sendo virgem até o nascimento de Cristo Jesus. Incrível como as pessoas que estavam longe
longe foram buscar a Jesus e alguns que estavam perto rejeitaram, né? Olha o paralelo que a Bíblia apresenta logo no capítulo 2, né? Pessoas distantes, pessoas que moravam longe, estavam buscando um encontro com Jesus, tal como os magos, e infelizmente pessoas que estavam perto e muito perto perderam a oportunidade desse encontro, tal como Herodes, que ao invés de honrar, reconhecer e receber, queria matá-lo. Os magos que estavam distantes queriam honrá-lo e adorá-lo. Magos é uma palavra hoje em dia muito desgastada, né? Está sendo colocada como adivinhos, ou até feiticeiros, ou mágicos, ilusionistas. Não, não. Na verdade, significa homens sábios, letrados, doutos, estudados, de uma moral ilibada, homens honestos, e eram religiosos que estudavam as escrituras. Temos que voltar na história e lembrar que, quando a Babilônia caiu, depois de 70 anos de cativeiro, o povo esteve sob o domínio da Pérsia, A Pérsia hoje é o atual Irã. A Pérsia hoje é o atual Irã. E a Babilônia é o atual Iraque. Então seria contextualizando aos nossos dias, né? Como se o Iraque caiu e o Irã dominou depois da queda da Babilônia, houve o Império Persa, tá? Agora, nessa visão, a Babilônia caiu e o Império Persa que assumiu, os magos acreditavam que viria um Messias e que esse Messias nasceria de uma virgem. É provável que eles tivessem vindo, sim, da Pérsia, é provável que eles tivessem vindo do atual Irã. E então, se realmente vieram das cercanias da Pérsia, eles viajaram cerca de 1.600 quilômetros a camelo. 1.600 quilômetros a camelo. Então imagina, né? Para quem está em São Paulo, um referencial aí para você ter uma noção, é mais do que São Paulo, Bahia, né? Uma distância maior do que São Paulo, a Bahia, a camelo sem estradas, né? Os magos demoraram meses para chegar até lá e muitos creem que até passaram por Alepo, onde vira e mexe está aí sendo noticiado as guerras, bombardeios, ataques e tudo mais. Eles eram estudiosos e eles foram para saudar o novo rei dos judeus, porque Deus fala de diversas maneiras, né? E aí, na verdade, uma das maneiras que o Senhor falou com esses homens estudiosos foi pelos astros, né? Eles seguiram uma estrela. Se eles seguiram a estrela, na verdade, provável que passaram pelo rio Tigre, pelo rio Eufrates, cruzaram atual Alepo. Não é certeza, mas é provável que esse tenha sido o caminho, o trajeto. E eles então entenderam pelos estudos dos astros, por uma revelação, entenderam pela disposição aí das constelações. É o que a Bíblia diz de sinais nos céus, que Deus criou os astros para justamente demonstrar aí os tempos e as estações, os sinais nos céus. Deus é um Deus que fala de diversas maneiras, havendo Deus falado de diversas maneiras, né? Herodes ficou perturbado porque havia uma profecia que nasceria um rei que libertaria os judeus. Agora, um detalhe, Herodes chama ele secretamente porque, na verdade, ele acreditou no que aquilo que eles disseram, nasceu o rei dos judeus. E aí nos vem a pergunta, Jesus nasceu? Os sacerdotes do templo não sabiam, os escribas não se deram conta, nenhum religioso ali de Jerusalém, ali de Israel, sabia. Herodes resolve chamar os magos. E o texto me mostra que o rei Herodes acredita, então, mais nos magos do que o que ele ouvia dos escribas e sacerdotes. Porque ele vai inquirir o que as escrituras dizem, o que os profetas dizem, e eles vão falar, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o que há de apacentar o meu povo de Israel. Quem falou isso? O profeta Miqueias, onde? Capítulo 5, versículo 2. E eles lhes disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Então eles conheciam as escrituras, eles estudavam as escrituras, e Herodes não vai inquirir a um sacerdote,
a um escriba o que as escrituras diziam. Herodes vai inquirir justamente aos magos. Então, a figura da estrela é algo intrigante, né? Porque eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje de universo, de constelação, mas eram profundos estudiosos, sábios, por isso chamado de magos, mas eles acreditavam quando uma grande reluzente estrela aparecia nos céus, é porque tinha nascido um rei na terra. E eles nunca tinham visto uma estrela tão brilhante como aquela. Tanto é que disseram: vimos a sua estrela no Oriente, viemos para adorá-lo. Vimos a sua estrela no Oriente, possivelmente Pérsia, possivelmente aí aquela região de Irã, Iraque, e viemos adorá-lo. Então eles tinham a expectativa de um rei judeu que nasceria e governaria a terra. Nesse mundo de estrelas, se você não encontrar a verdadeira estrela, você vai passar pela terra sem um sentido. Porque a estrela, a verdadeira estrela da manhã, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, vale dizer, se viajaram por volta de 1.600 quilômetros para adorar a Cristo, então, na verdade, não confunda. Quando eles chegaram, não estava na estrebaria. Quando eles chegaram, não estava numa manjedoura, como muitos colocam os magos do Oriente, no presépio. Não, né? Já estava na casa, já tinha passado recenseamento, já tinha passado algumas semanas, talvez meses ou até anos. Jesus já estava aí, mediante a tradição, afirma que estava por volta de 8 a 9 meses de nascido. Então, nós vemos aqui a disposição desses homens para adorar um rei que nasceu. Viajar tudo isso para testificar da verdade da palavra de Deus, né? Isso é aproximado, claro, né? Agora, imagina, não temos que viajar tudo isso para encontrar a Cristo nos dias de hoje, e muitos têm preguiça, muitos não querem, muitos rejeitam, muitos têm acesso à verdade da palavra e não valorizam o acesso que têm. Aqui nós vemos uma lição de perseverança. Esses homens fizeram uma caminhada de 8 meses a 2 anos para ir adorar e ficaram lá. Se você observar o texto, não uma hora, né? A adoração que na verdade te desafia a sair da zona de conforto, te desafia a sair do comodismo, tem que subir o monte do sacrifício. Muitos creem até que a estrela que eles viram era o planeta Júpiter. Agora, o planeta Júpiter é chamado, na linguagem da astronomia, do planeta rei, né? Por ser o maior, é chamado do planeta rei. Então, os magos da época eram muito famosos pela interpretação dos sonhos, assim como a Bíblia diz, sendo avisado por sonhos. O texto nos diz acerca de Herodes. Vamos falar um pouco aqui sobre a figura de Herodes, capítulo 2, verso 3. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Foi tomado ali pelo espírito do anticristo, que tenta matar a palavra, que tenta matar o Cristo, que tenta impedir as boas novas do evangelho. Quando Herodes ouviu que nasceu um rei, perdeu o chão, porque esperava uma questão humana, física, natural, terrena. Herodes não era o poderoso rei da Judéia. Ele ficou conhecido pela sua astúcia para chegar onde chegou. Herodes passou por cima de tudo e de todos. Ele mandou matar sua própria filha, ele mandou matar sua própria mulher, ele mandou matar os seus 2 filhos. Então ele era um homem cruel, e quando ele mandou matar os 2 filhos, é porque ele estava se sentindo ameaçado, que os filhos estavam querendo o poder que ele tinha, o trono que ele tinha, o reinado que ele tinha, acreditava que seu reino seria usurpado pelos seus filhos. Ao mesmo tempo que mostrava bondade para com o povo, ao ponto de mandar fundir grande parte dos seus tesouros para alimentar uma multidão faminta, mas ele também não desejava perder o seu poder, o seu trono, seu reinado desejado. Quando ele mandava fundir os seus tesouros para alimentar uma multidão faminta, era por politicagem, era para mostrar que estava fazendo alguma coisa em prol do povo, que na verdade não se preocupava. Ele se preocupava com o poder, se preocupava com a autoridade. Um homem poderoso
grande estrategista, que lutou grandes batalhas e grandes guerras e agora está temendo e tremendo de medo por um garoto que nasceu, por uma criança que nasceu, por um bebê que nasceu. Herodes sabia que ele próprio não era descendente real de Davi. E agora ele sente uma verdadeira ameaça porque nasceu aqueles que todos esperavam. Veja só, versículo 5: E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta que diz: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes menos desejava ouvir e ele começava a ouvir aquela cidade onde Jacó sepultou a sua amada esposa Raquel, aquela cidade onde Ruth morou com Boaz, onde foi o cenário da infância do grande rei Davi, onde passaria agora a ser o cenário da cidade do grande rei. Cumprindo assim a profecia, Belém de Judá, né? Teve a bênção de ser o local do nascimento do guia, pastor de Israel, do Messias, aquele que iria apacentar o povo de Deus, o rebanho de Deus. Bom, Jesus nasceu em Belém da Judéia, Belém, Betlehem, casa do pão, para que ele pudesse então ter propriedade para dizer: eu sou o pão da vida, né? E antigamente ela também tinha o nome de Efratá, por isso que alguns vão chamar de Belém Efrata, dada a sua fertilidade na terra. Belém quer dizer casa do pão no literal, no significado literal, porque a terra produzia frutos e a terra alimentava todos os povos daquela região. Jesus nasceu na cidade de Davi para cumprir outras profecias, e Mateus liga o seu nascimento, onde também nasceu o rei Davi, onde Davi tinha sempre uma lembrança de sua pequena cidade, do seu pastoreio do campo, da sua infância. Belém também é o lugar onde Ruth viveu com Boaz. Belém distava 8 quilômetros de Jerusalém. 8 quilômetros, né? A Bíblia não diz nem que eles eram 3, os 4 evangelhos dizem magos, e só são mencionados, na verdade, especificamente em Mateus, que tem a preocupação de apontar Jesus como rei. A palavra diz que os reis, a palavra diz que os magos foram levar presentes, não reis, né? Não tem esse termo reis aí. Então, a verdade, nós temos que observar alguns detalhes. Nenhuma tradução bíblica vai afirmar serem reis, como também nenhuma tradução bíblica vai apontar serem 3. Isso é uma tradição da Igreja Católica. Era uma promessa que Jesus nasceria em Belém, Jesus nasceu. Quando olhamos para os magos, eles esperavam, eles aguardavam com expectativa e eles sabiam que um dia ia nascer um rei em Belém pela profecia, que é a profecia que eles avisam a Herodes. Vemos aqui algumas qualidades na vida desses homens que podemos aplicar na nossa vida. Primeira qualidade, eles têm fome de Deus. O desejo pela palavra, o desejo pelo Deus Todo-Poderoso. Isso nunca pode acabar, isso nunca pode esfriar, isso não pode faltar em nossa vida, esse tem que ser o nosso foco. Precisamos ter fome e o desejo por Deus, desejo de santidade, desejo de adoração, desejo de encontrar o Messias, de encontrar o Rei, desejo de meditar na palavra do Senhor, o desejo de estar na presença de Deus, o desejo de compartilhar as coisas do Senhor com o próximo. Você não pode deixar apagar a chama do desejo de servir ao Senhor e de alegrar ao Senhor. Esses magos saíram lá de onde eles estavam e com o alvo de encontrar a Cristo, sem se preocupar com a distância, sem se preocupar com o que iriam encontrar pela frente, sem se preocupar com o custo da viagem, sem se preocupar com quantos dias eles iriam demorar para encontrar. Acreditaram num sinal nos céus. E Deus fala através de sinais nos céus, e a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias os sinais serão intensificados. Mas eles saíram de lá da onde eles saíram do Oriente, atravessaram todo o trajeto, foram até Jerusalém com um foco, seguindo uma estrela com a convicção que o rei nasceu, seguindo uma estrela com a convicção de que eles tinham que adorá-lo. Não murmuraram, não
se preocuparam com os obstáculos, não questionaram, mas chegaram na presença do bebê, do menino Jesus, do Verbo que se fez carne, abriram os seus tesouros e ofertaram ouro, incenso e mirra. Muitos detalhes, muitas vezes detalhes da vida, algumas coisas querem tirar o nosso foco de Jesus, tirar o nosso foco da adoração. Faça um propósito para que a cada dia você possa ter um tempo com o Messias, um tempo com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque Deus está querendo nos levar a um momento de comunhão, de intimidade, a termos mais do Senhor. Talvez só um culto por semana não seja o suficiente, você tem que estar mais presente, tem que ter a sua devocional diária, tem que ter a tua disciplina, você tem que ter o seu momento do teu lugar secreto, do teu quarto de oração, teu momento de comunhão. Quantas pessoas que na atividade, no ativismo do dia a dia não conseguem 5 minutos sequer do dia para falar com Deus, para orar ao Senhor. Quantas pessoas passam a semana inteira, e ainda mais agora que os dias estão mais curtos, né? Passa a semana inteira e não tem 5 minutos para fazer uma devocional, para ler a palavra, para buscar uma palavra de Deus, mas depois requer um milagre, depois requer uma bênção, depois requer uma resposta de Deus. Não podemos ser assim egoístas e não podemos aí perder o foco de adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Segunda característica que eu identifico nesses magos é que eles se alegraram imensamente vendo a estrela. O profeta Isaías, que era o profeta messiânico, no capítulo 9, versículo 1 e 2 nos diz: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Resplandeceu a luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E Mateus agora, capítulo 2, versículo 10, está dizendo: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo. Muitos se alegraram imensamente. Nasceu Jesus, raiou a luz, a estrela, a verdadeira estrela da manhã. A estrela é o marco, né? A estrela da manhã é a primeira estrela que brilha antes do dia nascer. Essa estrela brilha quando estamos com o nosso olhar focado nela. Nosso coração tem que se alegrar imensamente. Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Todo-Poderoso. Você tem que se alegrar porque andávamos em trevas, mas conhecemos a maravilhosa luz. Nasceu Jesus, que ele possa nascer no seu coração. Os magos se alegraram de ver a estrela, de ver a luz. Eles viram um menino, eles se prostraram, eles adoraram e eles presentearam o menino Jesus. Esses presentes tinham um sentido muito interessante, né? A gente observa que ouro era sempre dado a reis, era um presente típico que se dava para reis. Incenso sempre foi a oferta do povo dada a Deus, então apontava sempre para algo espiritual, religioso, sacerdócio. Mas a mirra sempre foi dada aos homens, que acompanhavam muitas vezes para banhar os mortos em suas tumbas, para não cheirar mal na sua morte. Jesus aqui recebe presentes que apontam para a sua identidade e representam quem ele é. Eles tinham um sentido interessante. Segundo Orígenes, um dos pais da igreja, eles chegaram para adorá-lo e abriram os seus tesouros, e ao abrir os seus tesouros, isso significa abriram seu coração. Ao abrir os seus tesouros, eles abriram o que eles tinham de mais precioso, porque quem ama dá, quem ama presenteia. O ouro aponta para a realeza de Jesus. O ouro aponta para a realeza. O incenso
representa a sua divindade, aponta para a divindade. O Deus Filho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a mirra representa a sua humanidade. Olha que coisa tremenda, né? Ouro aponta para a realeza, incenso para a sua divindade e mirra a sua humanidade. O Senhor não quer o resto, o Senhor quer o melhor. A luz era tão resplandecente que esses homens chegam na presença de Jesus e oferecem o melhor, porque reconheceram que ele é o Rei dos Reis. Eles deram ouro. Ouro aponta também para a excelência, o metal mais precioso da terra. Deram ouro para Jesus, deram aquilo que ele precisaria para suprimento na fuga para o Egito, para suprimento nas primeiras fases da sua infância, que Maria e José tiveram que fazer um tempo de Shabá, um tempo em que abandonaram tudo, deixaram de trabalhar para poder esconder, fugir para o Egito, né? E Deus envia provisão, sustento, recurso para que eles pudessem viver esse período ali no Egito. Deus já sabia que Maria e José teriam que fugir para o Egito, tanto é que Deus os instrui, os revela em sonhos para que pudesse manter o menino vivo. Eles deram o melhor, e aí aponta justamente como deve ser a nossa vida. Dê o seu melhor, o melhor do seu coração, o melhor do seu tempo, o melhor do que você tem para o Senhor nesses últimos dias. Segundo lugar, deram incenso. Incenso na Bíblia fala das orações dos santos. Incenso na Bíblia aponta para adoração. Quando oramos a Deus, Deus move os céus. Quando oramos a Deus, é como se oferecêssemos incenso suave às suas narinas. Quando há adoração genuína e verdadeira em espírito e em verdade, chamamos a atenção de Deus. E aí, na verdade, nós observamos que ouro, incenso e mirra era considerado o aroma dos deuses, né? O incenso e mirra era o aroma dos deuses. Então, eles deram mirra. Mirra é um perfume, é uma planta, mas é também um instrumento de cura. Quando nos apresentamos a Jesus, mirra profeticamente está dizendo: Senhor, me faz um instrumento de cura para a vida dos outros. A característica mais importante que reconhecemos nesse texto é que eles deram lugar para Deus. Eles deram lugar para Deus agir. Herodes tipologicamente representa o sistema do anticristo que queria matar a Cristo, queria matar a palavra. Verso 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente eles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Mentira! Ele não queria adorar, né? Ele age com muita astúcia, falsidade. Primeiro ele começa a questionar quanto tempo nasceu essa criança, quanto tempo ele está, né? E ele não tinha intenção nenhuma de adorá-lo. Herodes tinha a intenção de tirar a vida do Filho de Deus. E aí no verso 9, então, nós vemos: tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela tinham visto no Oriente, ia diante deles, até que, chegando, se deteve no lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhes ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra, e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então, 2,9 nós vemos aqui que depois de ouvirem o rei Herodes, partiram. Existe um Herodes que está se levantando contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Existe um Herodes que sempre se levanta contra a palavra de Deus. O diabo quer ser instrumento de destruição, para que você não dê lugar a Jesus, para que você não o adore, para que você não o encontre, mas você nasceu para ser instrumento de Deus, instrumento para Deus. Então, jogue fora os manjares de Herodes, não aceite as propostas de Herodes, não aceite aí o que o diabo quer fazer, quer matar a palavra, quer matar o Cristo, né? Jogue fora toda e qualquer
proposta do sistema do anticristo. Tem muitas pessoas recebendo proposta do mundo. Rejeite, repreenda, você não é instrumento de destruição, você é portador da glória de Deus. Vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Uma alegria tomou conta deles, não levaram em conta o sacrifício, a distância, os talvez 1.600 quilômetros que andaram a camelo e literalmente camelaram, né? Porque viram que a promessa se cumpriu e viram que tudo que os judeus tinham profetizado, que o profeta Miqueias, que o profeta Isaías tinha profetizado, era verdade, tinha se cumprido, e que o Deus que fala de diversas maneiras guiou eles por uma estrela. Que alegria imensa poder ver isso, né? O que o universo dizia era verdade. Então eles viram a Jesus, e sabe o que acontece quando você vê Jesus? O que acontece quando você o encontra? O Senhor muda a tua rota. Quando o Senhor o encontra, o Senhor lhe revela: não volte pelo caminho de Herodes, não volte para Herodes. O Senhor muda a tua trajetória, o Senhor muda a tua jornada. Você não pode voltar para o sistema mundano, você não pode voltar para o sistema do anticristo, você não pode voltar para o sistema de Herodes, um sistema que não perdoa, um sistema que mata, um sistema que quer impedir o reino de Deus de ser estabelecido. Você não pode voltar para o esquema de Herodes, porque quando você se encontra com Cristo, ele muda o teu caminho, ele muda o teu andar, ele muda a tua rota, ele muda a tua trajetória. A reação de Herodes foi desejar matar Jesus, matar o rei. Herodes teve uma reação de revolta, e essa revolta produziu um temor, mas não produziu arrependimento. E o seu temor foi substituído por um ódio e uma ira, e o seu desejo era aniquilar o Filho de Deus na terra. Os relatos históricos dizem que esse Herodes morreu 3, 4 meses depois dessa realidade aqui. Os magos consultavam as escrituras e sabiam que o profeta Miqueias tinha dito: em Belém da Judéia nascerá aquele que apacentará o povo de Israel. Que a nossa oferta seja sempre o nosso melhor, tudo que somos, tudo que temos, seja como ouro, representando o nosso melhor. O melhor que tivermos tem que ser para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Seja como incenso, o melhor da nossa oração, da nossa adoração contínua diante do trono do Senhor. Seja como a mirra, o esforço e o sacrifício da nossa vida humana depositado aos pés do Mestre. E aqui nós vemos que, na verdade, esses magos do Oriente representam as nossas vidas. De sair da distância que for para encontrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, suportando os desertos, o calor, o frio da travessia do deserto, não importa qual seja a trajetória, o caminho que você tem que atravessar para se apresentar diante de Deus, pode ser cheio de dificuldades, mas vai valer a pena. Vai valer a pena para você ter um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Você precisa vencer muitos obstáculos e muitos desafios nessa vida. Herodes representa o Império Romano, então aponta para o sistema desse mundo, o sistema do anticristo, o império político. Muitas vezes o império bélico representa forças poderosas das trevas que fazem tudo para tentar impedir que cheguemos até o Senhor. E se você quer chegar ao Senhor, você tem que vencer o sistema de Herodes, o sistema desse mundo. Vencer os manjares, os pratos, as recompensas e as propostas que o sistema desse mundo possa te oferecer. Rejeite aí os pratos de lentilha. Mas versículo 11, entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, prostrando o adoraram. Satanás só tem informação quanto ao que falamos. Ele só tem acesso à palavra liberada. Por isso, quando você tiver que expulsar, não adianta você expulsar em pensamento. Ele sugestiona o pensamento, mas ele não lê seu pensamento. Ele sugere na primeira pessoa para você achar que ele está lendo seu pensamento. Mateus 2,14 diz: e levantando-se ele, tomou o menino de noite e foi para o Egito. Quem? José, que tinha sido avisado por sonhos. José obedeceu com rapidez. José obedeceu para receber a Maria, porque, na verdade, ele tinha sonhado.
O ministério de José foi um ministério muito importante, mas foi um ministério recheado de sonhos, visões, revelações da parte de Deus. E aí então eles fugiram para o Egito e depois não voltaram para Belém. Depois eles foram morar em Nazaré. Nazaré era considerado uma classe baixa, né? Uma classe mais pobre, como se fosse aí uma comunidade de Israel. É por isso que Natanael vai dizer, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O homem espiritual, ele funciona pela palavra. Não adianta você estar sofrendo uma batalha espiritual e ficar pensando e não falar nada. Você tem que liberar a palavra. O demônio só obedece quando a palavra é liberada. A morte e a vida está no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. A palavra é como espada afiada, né? Quando é dada uma voz de comando, uma ordem, uma palavra, quando uma palavra é liberada. Bom, aí a gente tem a ida para o Egito, revelado por sonho, depois a gente tem a volta do Egito, moram em Nazaré. No capítulo 3, a gente vê aí a voz que clama no deserto, cumprindo-se mais profecias messiânicas em Isaías, né? Mateus 3, de 1 a 3, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as suas veredas. Preparai o caminho, endireitai as suas veredas. Isaías capítulo 40, verso 3. A voz que vem do deserto, o Elias que antecipou aí o antecessor do ministério de Jesus é o João Batista, né? Batista não é o nome dele, mas ele foi chamado João Batista porque ele batizava, né? Mas João o Batista. Quando um rei vai passar em uma cidade, normalmente vem um anunciante antes, né? Vem alguém endireitando o caminho, colocando as coisas em ordem. O rei vem vindo, o rei vem vindo, o rei vem vindo, um proclamador. Então vem esse propagador antes, preparando, aplanando o caminho e endireitando as veredas. E João Batista era esse literal, o Elias que havia de vir. Ele era primo legítimo de Jesus, porque era filho de Isabel com Zacarias. E aí vem então este que é o precursor, nasce 6 meses antes, tem aí uma diferença de meio ano mais velho, e no versículo 13 aparece o batismo de Jesus então. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu é que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Bom, no versículo 11, João Batista revela um segredo muito importante. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. O primeiro batismo que temos que passar é o batismo do arrependimento, conforme vimos em Pedras Fundamentais 2, doutrina dos batismos. Batismo de arrependimento prepara o caminho e endireita as veredas. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, batismo da água, batismo do arrependimento, que é o batismo de João. Depois, ele, quem? O Messias, aquele que havia de vir, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, nas águas, o batizador é o homem, mas no Espírito e no fogo, o batizador é o próprio Senhor Jesus Cristo. Além de destacarmos a trindade aqui no batismo de Jesus, Jesus está ali em carne e sangue, João ouve uma voz do céu: esse é meu filho amado em quem tenho grande prazer, e vem o Espírito Santo em forma de pomba e pousa sobre a sua cabeça. A trindade definida e especificada aqui, né? Agora, não se esqueça que os evangelhos ainda estão no período da lei, na dispensação da lei, então era necessário cumprir toda a justiça, porque precisava se cumprir tudo.
Então, Mateus, Marcos, Lucas e João é lei e não graça. Por quê? Porque Jesus vem para cumprir a lei. Jesus não iniciou nada espiritualmente dizendo antes de ser batizado. Então, primeiro ele passa pelas águas do batismo, aí depois ele vai para o deserto e aí vem a tentação do diabo para tentar Jesus no deserto, capítulo 4, e então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo para ser tentado ao deserto. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Então essa tradução fica meia a desejar, né? O correto tendo conduzido o Espírito Santo Jesus ao deserto, o diabo se aproveitou e o tentou por ele estar no deserto, né? E tentou mexendo na sua identidade. Se tu és mesmo filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pães? Se tu és o filho de Deus. Peraí, ele tinha acabado de passar pelas águas do batismo e ouvido nas águas do batismo, este é o meu filho amado. O diabo foi tentar mexer aí exatamente na identidade de Jesus. Bom, foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto, mas só levou depois do batismo, depois de confirmar e passar por todas as coisas. Na tentação, nós vemos formas que um homem pode ser tentado. Versículo 5, então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o filho de Deus, primeiro ele manda transformar as pedras em pães, porque o diabo vai te estudar e ver a tua fraqueza, e Jesus em carne e sangue, 40 dias sem comer, óbvio que estava com fome. E ele tinha poder para transformar as pedras em pães, mas ele não podia dar ouvidos a Satanás. E agora, no segundo nível de tentação, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O diabo, sendo astuto, vai usar o próprio Salmo 91, né? Até ele conhece o Salmo 91 e muito bem. Satanás o levou e o transportou, e alguns dizem que Jesus foi só no espírito, outros dizem que não, que foi literalmente em carne. Tem aí essas duas linhas que vai indiferir aí na nossa interpretação. O diabo usa a própria palavra para tentar Jesus. Ele conhece a palavra. Esse texto extremamente conhecido de Salmos 91, 11, Jesus também vai responder pela própria palavra. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Onde? Em Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Né? Fama, riquezas, desejo, fome, poder e glória, isso tudo engloba níveis de tentações humanas, as necessidades e as ansiedades humanas. Aqui na tentação, Jesus começou a resgatar a autoridade que Adão tinha entregue à serpente, né? Vencendo aí o diabo, começou a resgatar a autoridade que no pecado Adão e Eva entregou a Satanás. Verso 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus começou seu ministério pregando arrependimento, Pedro começou seu ministério pregando arrependimento, Paulo começou seu ministério pregando arrependimento, porque para entrarmos no reino temos que passar pelo arrependimento e confessá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Vamos para o intervalo e a gente já volta daqui a pouquinho.